Bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço com os meus fundos imobiliários para aproveitar o efeito dos juros compostos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então vamos lá! Todos os meses, os fundos imobiliários eles realizam os pagamentos dos dividendos. E uma forma que nós temos de acelerar o processo de enriquecimento é aproveitar o efeito dos juros compostos, aquele conhecido como juros sobre juros, sabe? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como eu faço, o que eu analiso na hora de reinvestir e no final eu ainda vou fazer uma simulação para vocês entenderem um pouquinho melhor como é importante esse efeito dos juros compostos. Na minha carteira, a maior parte dos fundos eles informam quanto vão pagar no final do mês. Então como eu faço para me planejar? Eu verifico quanto eu recebi no mês anterior, realizo uma projeção com o valor recebido no mês anterior, mais o possível valor que eu vou receber naquele mês, referente às compras do mês. Por exemplo, vamos supor que no mês anterior eu recebi R$200 de dividendos e eu comprei 5 fundos imobiliários a mais, cada um pagando R$1. Provavelmente, se nada mudar, no mês seguinte eu vou receber R$205, que é os 200 mais os 5 das 5 cotas a mais. E eu sempre reinvisto o dividendo do fundo imobiliário no próprio fundo imobiliário. E eu utilizo alguns critérios para pensar em qual fundo imobiliário eu vou escolher para investir naquele mês, que seriam basicamente 3 principais. Primeira coisa, eu verifico qual é o fundo imobiliário que eu estou menos posicionada. Muitas vezes acontece de ter subscrição e aí você acaba aumentando mais posição em um fundo do que outro e fica um pouco desbalanceada a carteira. Então eu verifico qual que é o fundo que eu tenho maior alocação e qual é o fundo que eu tenho menor alocação. E eu vou procurar priorizar aquele que eu tenho menos. O segundo item que eu acho muito importante verificar também é quais são as melhores oportunidades. O que eu entendo como oportunidade? Uma oportunidade seria, por exemplo, um fundo imobiliário que eu estou posicionada, estando cotado ao preço abaixo do meu preço médio. Ele continua bom, não deu nenhum problema, não aumentou a vacância, o fundo está ok. Porém, ele está um pouco abaixo do meu valor de preço médio ou abaixo do valor patrimonial dele. Então, se, por exemplo, eu tenho 3 fundos imobiliários, que é o que eu estou menos posicionada, é onde eu tenho menos alocação neles, e eu quero deixar tudo equilibrado. E um deles, além de ser um que tem pouca alocação, ainda está abaixo do meu preço médio, representa para mim uma oportunidade, que eu vou aumentar a posição nele e vou aproveitar a oportunidade daquele momento. E um terceiro ponto que eu também verifico é, claro, se nós temos subscrição naquele mês. Se você tem subscrição naquele mês, o certo é, por exemplo, você aproveitar ali a sua reserva de oportunidade, ter um caixa, né, para aproveitar esses momentos. Mas, caso você não tenha o suficiente, precise tirar, por exemplo, do valor do dividendo do mês, é uma coisa que eu faço, se for necessário. Geralmente eu tenho caixa de oportunidade, mas se precisar complementar, eu utilizo o dividendo daquele mês para aproveitar a subscrição, se eu quiser participar da subscrição e ela for interessante para mim. E aí, depois que eu sigo esses passos, é só esperar a data do pagamento, receber o dividendo, que eu já sei onde eu vou alocar eles. Agora eu vou mostrar na tela do meu computador a diferença de você realizar um investimento reinvestindo os dividendos e não reinvestindo. E aí você vai conseguir descobrir a importância dos juros sobre juros. Bora lá? O site que eu estou utilizando é o do Clube FI. Ele tem uma calculadora de juros compostos que consegue simular para você a diferença do reinvestimento em fundo imobiliário e sem o reinvestimento. Eu vou colocar aqui o fundo imobiliário MXRF11, porque ele é um fundo imobiliário que já está há mais de 10 anos no mercado e ele é muito conhecido, tem muitos cotistas. Vamos considerar para a simulação o prazo de 10 anos. Investimento inicial de 100 cotas, no caso R$ 1.200. Aporte mensal adicional de R$ 100. Calcular. Aqui embaixo nós conseguimos ver a diferença dos dividendos. No primeiro cenário, ele mostra quanto você receberia reinvestindo os dividendos. No caso, você receberia R$ 10.598 somente de dividendos.
Na parte de baixo, sem o reinvestimento, dá uma diferença de mais de R$3.000, porque você receberia somente 7.182. Em ambos os casos, todo mês você iria investir R$100 comprando mais cotas. Porém, com o reinvestimento, você chegaria no final com 2.444 cotas. Já, se não houvesse o reinvestimento, ficaria com apenas 1.369. Vamos entender como isso impacta no dividendo que você recebe. O último rendimento que o MXRF pagou foi 12 centavos por cota. Então, se nós verificarmos quanto você receberia hoje, 10 anos depois, sem reinvestir os dividendos, seriam 1.369 cotas, vezes 12 centavos que ele paga por cada cota. R$164 por mês. Agora, considerando o reinvestimento, você chegaria no final com 2.444 cotas e um dividendo de R$293, quase R$300 o dividendo. Muito maior do que se você não reinvestir os seus dividendos. E esse valor ele vai subindo conforme nós realizamos simulações diferentes. Por exemplo, se considerar 1.000 cotas e R$500 por mês, por exemplo, aí essa diferença ela já vai subir bastante. Olha, aqui você teria recebido R$61.000 de dividendos. Aqui seria 40.699. Ou seja, nós estamos falando de mais de 20.000 de diferença só nos dividendos que você recebeu ao longo desse período. Agora vamos verificar o número de cotas que você teria e quanto você receberia hoje, sem reinvestir os dividendos. 7.346 cotas vezes 0,12. No caso, seria R$881 de dividendos hoje. Agora, vamos verificar quanto seria se houvesse o reinvestimento. 13.177 cotas vezes 0,12, que é o dividendo que ele paga. Ou seja, 1.629, quase o dobro você receberia. Isso considerando um prazo de 10 anos. Quanto maior esse prazo, maior vai ficando essa diferença. E vocês acabaram de ver nesse vídeo um exemplo dos juros compostos e como faz a diferença reinvestir os dividendos. E também como eu me planejo para realizar os meus próprios reinvestimentos. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já sabiam que era muito importante reinvestir os dividendos? Você já reinveste? Coloque aqui nos comentários. E você já sabe, né? Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e compartilhe o vídeo com algum amigo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!